Olá, proteção, é sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. No Salmo 34, no versículo 7, diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vivemos em um mundo cheio de todo tipo de perigos. Pensando na natureza, corremos perigos, as chuvas, as tempestades, os furacões, os terremotos, são perigos. Por outro lado, quando pensamos nos vírus, como esse vírus, coronavírus que está por aí, causando tantos males, mas tem tantos outros vírus, a pneumonia bacteriana, e tantas outras doenças que estão por aí e que nos ameaçam. Também, quando falamos em perigos, estamos falando de homens. Infelizmente, muitos homens, eles querem ganhar a vida de uma maneira errada, tirando das outras pessoas. Então, há perigos de assaltos, de sequestros por aí, misericórdia, dos acidentes de carros. E por que acontecem os acidentes? Porque os carros não andam sozinhos, né? São dirigidos por pessoas e muitas vezes essas pessoas que estão dentro desses automóveis se tornam um perigo para as outras pessoas. E ainda temos um perigo da questão espiritual, porque a palavra declara que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então Jesus está dizendo que esta é a intenção do maligno e ele age no mundo espiritual, mas afeta o nosso mundo físico. Mas a promessa bíblica é que o anjo do Senhor, ele se acampa ao nosso redor e nos livra. Essa é a promessa. Ele nos livra de tudo aquilo que atenta contra nós, e todos os perigos contra as nossas vidas. Agora, vamos ver um texto que mostra uma visão de Daniel. Daniel capítulo 10, dos versículos 4 a 6, diz assim: No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o seu rosto como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Que visão espetacular! Daniel, ele tem uma revelação, mas ele não entende aquilo que lhe foi revelado, então ele começa a buscar a Deus. E nesse período em que ele está buscando a Deus e através de um jejum que ele faz, então ele recebe essa visita desse anjo, ele tem essa visão espetacular. Sabe, meus irmãos queridos, é muito difícil descrever uma visão celestial. É muito difícil, é muito difícil. E Daniel, ele tenta descrever aquilo que ele viu. Ele viu a figura de um homem, e esse homem estava vestido de linho, né? E provavelmente então de branco ele estava vestido. E esse homem tinha na sua cintura um cinto de ouro puro. Ou seja, foi a maneira que ele encontrou de descrever aquilo que ele viu na cintura daquele homem. Isso não quer dizer que fosse mesmo de ouro, mas é o que parecia, o que mais parece. E o seu corpo era como berilo. O berilo é uma pedra semipreciosa
e é uma pedra que tem vários tons, mas ela se confunde entre o azul e o verde. Então é uma pedra que ela parece um vidro, essa pedra. Ela tem um brilho todo especial, uma transparência, mas é uma pedra. Então ele diz que o seu corpo era como berilo, algo entre o verde e o azul, algo assim que parecendo um vidro. O rosto era como o relâmpago, ou seja, a cor de um relâmpago, a resplandecência de um relâmpago. Quando nós vemos um relâmpago, aquele claro enorme de um relâmpago, então aquele rosto era tão brilhante quanto um relâmpago, e os seus olhos como tochas acesas, algo que saiu uma luz muito forte, diferenciando um pouco da cor do rosto. E os braços e as pernas eram como bronze polido, ou seja, algo que brilhava de maneira intensa. E a sua voz era como a voz de uma multidão, ou seja, uma voz muito diferente de todas as vozes. Bom, é muito difícil descrever uma visão celestial. Ezequiel teve visão, Isaías também teve visões, e João, quando escreveu o Apocalipse, ele teve várias visões. É algo assim difícil de descrever, porque não há na Terra alguma coisa que alguém que tem uma visão dessa pode dizer, é exatamente isso. Por isso que essa visão desse anjo que Daniel tem aqui é uma visão, e ele tenta descrever desta forma. E pode ser uma experiência de ver o que Daniel viu, uma experiência terrivelmente maravilhosa. E por que terrivelmente maravilhosa? Então vamos ver o que aconteceu quando ele teve essa visão. Daniel capítulo 10, versículos 8 a 10. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Então, quando ele teve essa visão, ele ficou sem forças e ficou muito pálido. Isso significa, meus irmãos amados, que a pressão dele caiu. A pressão dele caiu e ele quase desfaleceu. Então, quando ele ouve este anjo falando, aí não teve como, ele desfaleceu, ele caiu de rosto no chão e ele perde os seus sentidos, ele desmaiou, ele apagou. Por isso que essa pode ser uma experiência terrivelmente maravilhosa. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, uma certa vez eu fui orar no monte junto com alguns irmãos e nós estávamos ali no meio da noite orando e clamando, e dado momento eu estava ali orando com meus olhos fechados e um irmão começou a glorificar e cada vez mais alto, e quando eu abri os olhos para ver o que estava acontecendo, tudo à minha volta estava aceso. Todas aquelas folhas, aqueles pauzinhos que estavam ali no chão, aquelas coisinhas ali, todos estavam acesos. E quando nós punhamos as mãos para levantar, porque eu estava de joelhos, então quando eu coloquei as mãos que ia levantar, onde eu coloquei as mãos, ficou tudo ali aceso. Sabe o interruptor da luz? Quando você apaga a luz, parece
parece que ele brilha no escuro. Era mais ou menos como isso, mas multiplicado assim por umas 100 vezes. Realmente estava muito aceso, muito aceso. E nós, quando tivemos essa visão, nós começamos a chorar e adorar a Deus e engrandecer a Deus. E quando nós soprávamos sobre aqueles gravetinhos, eles parece que acendiam mais ainda. Uma maravilha de Deus, uma maravilha de Deus. E nós ficamos assim, num estado, eu estou falando aqui com os irmãos e lembrando aquilo que eu vi. Eu estou falando o que eu vi, não o que alguém viu. Eu não tive a visão que Daniel teve, mas eu tive essa visão de ver as coisas ali acesas. Então parece que quando ele está falando que o rosto daquele homem é como o rosto de um relâmpago, aquelas folhas pareciam a cor do relâmpago, elas estavam acesas à nossa volta. Quando nós então voltamos para casa alegres, então eu contei isso para vários irmãos e um dos irmãos não acreditou no que eu estava falando e ele disse: se nós choramos aquele dia, eu falei sim, nós estávamos ali, choramos e engrandecemos o nome de Deus. Ele falou: sabe, meu irmão, muitas vezes quando nós choramos, as lágrimas, elas caem ali e a lua reflete, parece que tem alguma coisa acesa ali. Então a lua faz esse efeito. Eu falei: puxa, irmão, que bênção você está me explicando isso. Já que você tem essas explicações, me explica mais uma coisa. Quando eu fui para casa naquela noite, eu peguei um pouco daqueles gravetinhos, pauzinhos, e eu coloquei dentro de uma caixinha. E quando eu cheguei de madrugada na minha casa, ainda estava escuro, então minha esposa acordou e eu disse para ela: você quer ver uma maravilha de Deus? Então ela falou: sim, eu quero. E eu falei: Senhor, por misericórdia, deixa ela ver aquilo que nós vimos lá. Então, quando eu comecei a abrir aquela caixa, tenta imaginar, comecei a abrir, a luz saiu para fora. Então abri e ela começou a chorar e a glorificar a Deus de ver aquilo. Quando foi no outro dia, então, que eu abri a caixinha, era só pauzinho, era só gravetinho. E eu perguntei para aquele irmão: meu irmão, lá dentro do meu quarto não havia nenhuma lua. Da onde é que veio? Sabe, meus irmãos amados, nem todo mundo vai ver estas coisas, essa é a verdade, nem todo mundo vai ver essas coisas. Eu tive essa visão e foi uma visão maravilhosa, mas vamos voltar para a visão de Daniel. O anjo que ele viu ali é um anjo mensageiro do Senhor. É um anjo que veio lhe trazer a resposta de Deus, daquilo que ele estava tentando entender. E o anjo, meus irmãos, que se acampa ao nosso redor, não é um anjo mensageiro. O anjo mensageiro, ele não tem o poder que o anjo protetor, esse anjo que se acampa ao nosso redor e nos livra, ele é diferente do anjo que Daniel viu. Por isso, o anjo mensageiro que Daniel viu, ele tem um esplendor, mas o anjo que se acampa ao nosso redor, ele tem um outro esplendor. Há uma hierarquia nos céus, meus irmãos queridos, e um é diferente do outro. Essa visão não é para todo mundo, não é todo mundo que vai ver as visões de Deus, é somente aqueles que creem que Deus pode fazer. Olha só, Daniel capítulo 10, versículo 7. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Sabe, meus irmãos amados, para ter essas visões é necessário crer.
Agora, essa visão que Daniel teve é uma visão terrivelmente maravilhosa. A que eu tive foi só maravilhosa, mas eu não desmaiei por aquela visão tão tremenda. Uma coisa que você precisa saber é que se você crê na sua mente, você pode ter uma visão deste anjo que o Salmo 34, versículo 7 fala. Se o anjo mensageiro causou tudo aquilo em Daniel, e um anjo de guerra, e um anjo protetor, como é este anjo? Então podemos ter uma ideia, uma visão do qual anjo Deus tem ordenado para estar à nossa volta, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler novamente Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nesse salmo aqui, essa promessa tem apenas uma condição, para que esse anjo esteja acampado ao nosso redor e nos livre. E a condição é temer a Deus, porque o Senhor, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem, daqueles que temem a Deus. E o que é temer a Deus? O que é temer a Deus? É ter respeito e reverência por Deus e por sua palavra. Sabe, por ter reverência às coisas de Deus. Sabe, na prática, meu irmão e minha irmã, quando respeitamos e reverenciamos a Deus, estaremos mais envolvidos com Ele do que com o mundo. Sabe, seremos submissos a Ele e não ao pecado. Isso é temer a Deus. Por que eu vou me afastar do pecado, me abster do pecado? Porque eu temo a Deus, porque eu respeito e reverencio a esse Deus Todo-Poderoso. E essa é a condição para que o anjo do Senhor esteja à nossa volta. Vou dar um exemplo aqui de submissão, onde muitas pessoas estão submissas. Sabe, uma coisa que as pessoas estão submissas é a moda. A moda. Nós ouvimos falar muito sobre a moda. Qual é o sapato da moda hoje? Qual é o sapato? Seja masculino, seja feminino. Muitas vezes a gente vê assim na TV, os homens, né? E eles estão usando sapato social, mas sem meia. Ou pelo menos com aquela meia invisível que não aparece. E por quê? Porque é a moda. A moda diz que é assim. Sabe, então qual é o sapato da moda? Qual é a blusa da moda? Qual é a calça da moda? Qual é o cabelo da moda? Quais são as unhas da moda? Quando olhamos as fotos antigas, meus irmãos queridos, damos risada, sabe? Daquele tipo de roupa, de cabelo, de penteado que aquelas pessoas faziam há anos atrás. Nós damos risada, mas alguém vai dar risada de nós também no futuro. Quando nós nos ver vestido da forma que nós estamos vestidos. E por quê? Porque a moda determina a forma que nós vamos nos vestir. Então nós podemos estar mais submissos à moda do que a Deus. Olha só, por causa da moda, eu vou perguntar aqui o que você acha. Então, a moda valoriza mais os magros ou os gordinhos? Quem que a moda valoriza mais? O que as mulheres querem ser? Magras ou gordinhas? O que a moda diz? O que a moda diz? Porque no passado, sabe, há séculos atrás, eram as mulheres que eram mais gordinhas que a moda achava bonita. Mas agora não, são as magras. Por que se faz tantas cirurgias estéticas? Por quê? Por que coloca lá preenchimento de seio? Por que as pessoas vão lá preencher tantas coisas no corpo?
A resposta pode ser a seguinte: é para que eu me sinta bem comigo mesmo. Mas diante do que a moda está impondo no momento. Então a moda, nós podemos estar mais submissos à moda do que estarmos submissos a Deus. E alguém pode me perguntar: pastor, é errado eu cortar o cabelo de acordo à moda, ou vestir uma roupa de acordo à moda, ou mesmo calçar um sapato de acordo à moda? Não, não é pecado. Mas ser submisso a ela, mais do que a Deus, sim, isso é pecado. O que é mais importante para nós? Temer a Deus, que é reverenciar, respeitar e ser submisso a Deus, ou ser submisso à moda? Reverenciar, respeitar a moda. Misericórdia. Sabe, esse é apenas um exemplo. Apenas um exemplo. Temer a Deus é respeitar a Deus, é ter reverência para com Deus, é ser submisso a Ele e a sua palavra. Essa é a única condição do Salmo 34, 7, que vamos ler novamente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O segredo é temer a Deus. O segredo é respeitar a Deus, é reverenciar a Deus, é ser submisso a Ele e a sua palavra. Talvez alguém olhe para mim pela maneira que eu me visto, ou pela maneira que eu corte o meu cabelo. Talvez alguém pode olhar para mim e falar: coitado, olha, essa pessoa está tão fora da moda, está tão desatualizado. Mas eu prefiro que Deus olhe para mim e diga, Ele diz: este homem teme a mim. Foi o que ele disse para Jó. Quando Satanás se apresentou para Deus, foi exatamente isso que Deus disse de Jó: homem temente, que se desvia do mal, homem que me respeita, homem que me reverencia, homem que é submisso a mim e a minha palavra. Sabe, esse testemunho é o de Deus. Por isso, é melhor temer a Deus, porque assim, o anjo do Senhor, imagine esse anjo, ele vai se acampar ao seu redor e vai te livrar. Amém. Oremos. Pai amado e glorioso Deus, o livramento vem do Senhor. É só o Senhor quem pode nos guardar, nos livrar de todos os perigos que estão à nossa volta. Seja os perigos naturais, Senhor Deus, seja o perigo entre homens, seja os perigos das armadilhas satânicas, o Senhor é Deus que pode nos guardar. Obrigado porque o Senhor, Pai amado, tem dado ordem a um anjo do Senhor para estar acampado ao nosso redor. Meu Pai glorioso, seria muito bom ter uma visão desse anjo. Ao mesmo tempo seria terrível, mas maravilhoso. Mas, Senhor Deus, obrigado, porque mesmo sem ter esta visão, podemos imaginar tão grande é este anjo que o Senhor tem dado ordem para nos guardar e nos livrar. Obrigado pelo seu amor, por sua misericórdia, Pai amado. Assim peço a sua bênção e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Talvez você não tenha tido nenhuma visão, nunca teve nenhuma visão de Deus. Sabe, as visões de Deus são boas, eu tive e foi muito agradável. Outras pessoas teve, como Daniel, foi terrivelmente maravilhosa. Porém, meu irmão e minha irmã, a visão que você precisa ter é de um Deus que te ama, é de um Deus que está interessado em você. Essa visão precisa ficar muito clara na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, abençoar o seu trabalho e as suas finanças grandemente. Da minha parte,
Um grande abraço a você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.